aí, você que tem nos assistido? Estamos aqui, as meninas do C3Decast. Estamos hoje com uma convidada, como sempre, alguém muito especial. É tão especial que nós fomos buscar em casa. Tem noção do que é isso? A nossa convidada foi buscada em casa. Eu quero falar para vocês uma coisa antes de apresentar essa convidada. E aí, você já curtiu? Já compartilhou? Já nos ajudou? Já colocou aquele joinha no nosso canal? Já deu aquele like maravilhoso? Ajuda aí as meninas do podcast, ajuda as meninas do cast. E você que quer ser o nosso apoiador, estamos aqui. Ó, já imaginou o seu nome passando ali naquela televisão? O nome da sua empresa? Fala aí conosco, nos procure, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Quem vai apresentar é a Eliane. Isso, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei quem está assistindo, mas vamos lá. Hoje, nossa convidada é especialíssima. Realmente é VIP, como o Cicleia falou, hein, gente? Ela é advogada há mais de 20 anos, né, nesse ramo, com várias especializações. O escritório dela, Andrade Advogados, atende muitas questões. É Duque de Caxias e Campo Grande, tem na Barra também, se eu não me engano, tem 3 unidades. Ela também é conselheira e presidente da comissão da OAB de Duque de Caxias. Ela tem um podcast, que é o Juridicamente Falando, segue lá, hein? Que ela busca descomplicar o direito, levando conhecimento a todo o público. Além disso tudo, ela é muito minha amiga. Nós nos conhecemos desde que nós tínhamos, 5 anos de idade. Né? E eu tenho assim, um prazer assim, inenarrável recebê-la hoje aqui. Obrigada, Isabel Andrade. Gente, palmas para ela. Nossa, que honra, né? Primeiro desafio, né? De voltar a estar do outro lado, porque a gente acostuma, né? Eu até mandei algumas coisas para ela, eu falei, sugiro, para não parecer que eu estava impondo nada, mas é porque a gente acostuma ficar do outro lado. Eu agradeço o convite de vocês, assim, espero contribuir. Como a gente falou aqui nos bastidores, né? Eu sempre digo que se a gente ajudar uma pessoa, já valeu a pena, né? Dividir é sempre multiplicar. Eu acho que é isso que a gente deve fazer, inclusive com o nosso conhecimento. Se a gente conseguir ajudar alguém, de alguma forma, já valeu a pena tudo que a gente já aprendeu até aqui. E a gente vive aprendendo todos os dias, né? A gente ensina o que a gente já aprendeu e a gente aprende com alguém. É isso. E hoje, antes da primeira pergunta, o nosso tema é sobre assédio. Assédio no trabalho. Vamos lá, Dayana, com você a palavra. Tenho certeza que alguém já viveu isso aí. Então, fique ligadinho nas dicas que a Isabel vai dar. Isabel, qual é a sua experiência em casos de assédio moral no trabalho? Então, na verdade, o assédio moral, ele até ganhou alguns vestimentas novas com as mudanças da lei e tal. Mas, na verdade, o assédio, ele sempre existiu. Isso a gente pode pensar até lá atrás, quando a gente pensa em escravos, por exemplo, a gente está falando de um assédio moral gravíssimo, né? E a gente já tem várias situações em que assédio existe, mas a gente não consegue comprová-lo. Eu acho que esse é o principal desafio. Mas eu tenho grandes situações, assim, vou dizer até grandes processos em que a gente conseguiu comprovar e reverter isso a favor do colaborador, do empregado. Até muitas vezes, até quando eu falo empregado, há situações em que o assédio existe, até quando não é reconhecido como empregado, né? Está lá trabalhando em situações, às vezes, subhumanas, e não é reconhecido um vínculo empregatício. Então, essa é uma situação também que é um assédio moral. Não é ver o reconhecimento do vínculo, mesmo uma pessoa preenchendo todos os requisitos como funcionário. Isso eu nem sabia, né? Nem sabia que isso também se caracterizava assédio. Também. Um assédio, porque assim, você coloca às vezes as pessoas... Vou dar um exemplo no Brasil, os grandes fast foods. Se você olhar de perto as condições de trabalho deles, assim, o que às vezes sobra, a maioria não consegue chegar ao final do mês com salário mínimo. Porque eles têm que descontar. Se a alimentação, às vezes, é descontado, se atrasa, é descontado, o uniforme se sujar, se tiver prejuízo, tudo isso vai descontando. Aí, quando chega no final do mês, a pessoa ganha menos do que o salário mínimo. Isso é contra até os nossos princípios, né? Que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. E essas grandes empresas de fast food, elas escravizam a maioria dos seus funcionários.
Isso é assédio. Isso é assédio. Isso é assédio. Ó, fique ligada, hein, gente? E como você... Então, assédio. Como definir assédio? Então, o assédio geralmente são comportamentos reiterados e que têm a intenção de prejudicar, de menosprezar, colocar aquela pessoa que está vivendo numa situação abaixo. Né? O assédio ele tem uma situação de hierárquica. Geralmente, quem quer assediar, ele quer se colocar superior Geralmente àquela é o pessoa. chefe, é o gestor, seria isso? Não só, porque Não. às vezes é um colega, às vezes, de trabalho, sim. que pode também cometer o assédio. Não quer dizer só superior hierárquico, não. Tá. Mas geralmente ele quer, de alguma forma, se sentir acima, sabe? Quando você, por exemplo, você começa a ressaltar um defeito que o seu colega tem, você está se achando melhor do que ele, você quer ficar acima dele de alguma forma. Então, Entendi. o assédio ele tem um pouco esse viés. aí. esse viés muitas vezes até intencional ou não. Então, mas a intenção justamente é aquela de me sentir acima dela de alguma forma. Entendi. Então, eu acho que você já até respondeu a minha pergunta. Eu ia te perguntar quais são os principais conceitos e teorias que regem o assédio moral no trabalho. Você já deu algumas dicas, né? Em relação a comportamentos repetitivos, eu acho que o principal é esse, porque assim, o assédio dificilmente ele acontece de uma forma única, né? A gente pode considerar que isso é a principal característica. Pode acontecer de, tipo, somente um dia você ofender uma pessoa? Pode. Mas, geralmente, o assédio ele é repetitivo. É parecido com bullying, né? É parecido com Não bullying. é? Não tem parecido. ele tá ali bem próximo, né? Talvez a diferença, não sei se diferença, mas até uma semelhança do bullying, é exatamente aquela coisa do vou te fazer para te provocar. Isso, eu quero te provocar de alguma forma, né? Sim. Eu quero tirar, às vezes, você até do seu parâmetro, né? Acho que o bullying é um assédio. O bullying é um assédio. Acho que é por isso que é tão parecido, porque o bullying é um assédio. Verdade. Eu queria, Isabel, te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta mesmo de dúvida minha particular. Eu já vivi uma cena no trabalho onde uma pessoa que era superior, né? Era mais, como é que eu vou dizer? Superior mesmo na hierarquia do trabalho, né? E essa pessoa chegou e disse para uma outra, você tem que ir para a sua função, o que você ainda está fazendo aqui, blá, 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 blá. E a outra pessoa se ofendeu tanto que quis processá-lo por assédio. E aí eu fui para casa pensando, será que quando a gente cobra a função de alguém, a gente está assediando? Depende. É possível ser um assédio, sim, um excesso da cobrança. Porque eu tenho o liame eu estou cobrando que é o seu trabalho, eu como superior, eu posso te cobrar, mas eu não posso deixar de ser educado nas minhas palavras. Então, isso não é um assédio. Agora, se você começa, a sua cobrança passa a ir além disso, do tipo, você não acabou ainda, mas que você é mole. Ah, entendi. Isso já é um assédio. Entendi. É sempre você que não acabou. Isso é um assédio. Entendi. A equipe não está conseguindo bater sua meta. Já imagino quem seja. Pode nem dizer o nome, mas você já está induzindo a pensarem que é aquela pessoa que geralmente você diz que é a mole da equipe. Entendi. Então, isso já é um assédio. Nossa, meu Deus, então tem muita gente assediando por aí. Eu tenho uma dúvida também. Por exemplo, com o advento da internet, WhatsApp, né? Ficou muito comum, às vezes, as pessoas cobrarem um outro fora do seu horário de trabalho ou no seu pedir que se cumpra metas em períodos de férias. Isso é assédio? Depende. Assim, o WhatsApp, ele pode ser stand-by. A pessoa não ter obrigação de responder. Por exemplo, eu falo isso porque no meu escritório eu acordo às 3 da manhã e eu começo a olhar a publicação e eu vou e começo a colocar um monte de coisa lá no grupo. Mas é para eu não esquecer e quando eles forem, que eles começarem o trabalho, eles vão... Porque eu não cobro que eles respondam quando eu mando a mensagem. Então, se ela só ficou ali em stand-by, a pessoa não está à sua disposição, não vejo problemas. Agora, se você cobra que a pessoa responda, e se ela não responder, você, inclusive, tiver aumentado um tom de voz, né? Hoje, eu acho engraçado, até brinquei com a Eliane, que eu estava no WhatsApp, né? E eu escrevi em caixa alta, mas é porque eu estava no computador. E hoje, se você escrever em caixa alta, você está gritando, você sabia disso? Eu não sabia, descobri isso um dia desse, que se você escrever em caixa alta, você está gritando. Então,
Se é num tom desse jeito, por exemplo, você manda uma ordem para a pessoa fora do expediente, em caixa alta, já querendo impor a sua hierarquia, isso é um assédio. Só complementando essa pergunta da Cicleia da Dayana. Meu funcionário está lá no horário de trabalho, está lá no horário de repouso dele, aí passou do horário, sei lá, 15 minutos, e o cara está lá ainda no Zap, né, zapeando. Acontece muito em grandes empresas. E o patrão for lá sei lá, e cobrar essa volta ao trabalho, esse retorno. Isso é assédio ou depende da forma como ele fala? Vai sempre depender da imposição, quer dizer, dar ordem não é assédio. Certo. E sim de que forma essa ordem está sendo dada. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, para ser assédio ou não ser, é aquela questão de que forma foi dada a ordem. Porque, Perfeito. lógico, ordem, comando, ordem, direção, né? Poder de direção, que a gente cita geralmente no direito do trabalho, poder de direção é inerente aos gestores, né? Existe uma hierarquia para isso. Sim. Agora, tudo é de que forma você vai utilizar isso. Você não pode exceder o seu direito como superior, né? Você tem que ter respeito ao outro. Então, esse liame é muito tênue, né? Mas é mais ou menos essa é a linha que você vai, principalmente na intenção ou não. Isso. É a questão da autoridade e do autoritarismo, né? Sim, exatamente isso. Então, tem uma distância. Então, você pode impor uma regra e essa regra ser de forma educada. Eu crio uma regra aqui, a partir de hoje, ninguém mais vai usar o WhatsApp no trabalho. Posso. É um poder de direção. E os da empresa chegarão por e-mail. Ou o WhatsApp né, vai estar lá. O da empresa que convém responder vai estar lá. Ver um funcionário, por exemplo, postando no horário de expediente não é algo do trabalho. A empresa pode coibir isso? Pode, porque ele está trabalhando, então ele não deveria fazer. Esses dias eu achei uma postagem engraçada, mas faz sentido. Ele falava assim, até o Pablo Marçal, ele falava assim, as pessoas têm que fazer número 2 em casa. Por quê? Chega no trabalho, quer fazer no trabalho, aí fica lá um tempão, aí depois pega o celular, e isso está gastando o meu dinheiro que eu estou pagando no seu salário. Faz sentido. Total, né? total. Você está ali pagando um salário para a pessoa estar trabalhando para você. E não ela ficar 2 horas no banheiro, né? Por aí. Então, assim, o número 2 foi engraçado, né? Mas tem gente que chega e vai tomar café no trabalho. E aí, eu já tive isso esse problema, acontece inclusive. muito. Porque, assim, eu não me importo. Os meus colaboradores, eu não me importo se chegar e tomar um café. Mas também eu falo para eles assim, deu 6 horas, já está desligado o computador. Como assim? 6 horas acabou. Então, vamos concluir a função? Vamos concluir. Eu estou no meio da petição. Não, eu vou concluir a petição que eu estou fazendo para depois eu desligar o computador. Porque no horário em ponto eu já não estava trabalhando, eu cheguei, eu fui tomar café, eu conversei com um amigo, eu dei bom dia. E é normal, eu acho que o ambiente tem que ser salutar. Até porque a gente fica muito tempo com os amigos de trabalho, mais do que a gente fica em casa. Então, a gente tem a convivência, às vezes lembra de uma coisa que aconteceu, você quer contar, e eu não vejo problema nenhum, não. Então, mas da mesma forma tem que ser o outro lado, né? Você também não pode se sentir ofendido e cobrar se a pessoa falar, 6 horas, mas você já está indo, pode terminar isso aqui para mim? Não vejo problema. Agora você fala, eu estou mandando você fazer isso porque... Aí é já diferente, né? É diferente. Tudo, a entonação Até vai fazer porque diferença. nós, como colaboradores, a gente também tem as nossas regras, né? Que a gente tem que cumprir. E quando você vai ser... admitido numa empresa, você assina um contrato de trabalho. E naquele contrato diz que você precisa exercer determinadas funções. No horário, então, né? No horário. Se você não faz aquela função, cara, o patrão tem que dizer mesmo. Você não quer hora extra? Com então, certeza. Então você tem que ter uma certa... um bom senso, no mínimo, vamos dizer assim, de eu vou passar 10 minutos, mas eu não trabalhei o tempo inteiro. Sim. Né? Eu tive os meus momentos além, né? Lógico, passou de 6 horas de trabalho, a pessoa tem direito a 1 hora de descanso? Sim, mas além disso, além de 1 hora que já ficou, teve um momento que você lembrou de alguma coisa, e ninguém é robô, né? A gente não está... Até as próprias inteligências artificiais, elas precisam de um homem para alimentá-las, né? E assim, você falou bem, e assim, tem hora extra, tá? Ficou a mais, tem hora extra aí envolvida, né? Exatamente. Se ficou mais, tem hora extra. E tem os 15 minutos. Passou dos 15 minutos? Não, eu quero hora extra. Mas quanta hora extra que a gente precisa ter, né? Mas aí, quando a gente chega
não chega no trabalho, por exemplo, eu não tenho o hábito de chegar no horário junto com todo mundo. Até porque a gente pega trânsito, né? Aí eu chego lá, às vezes acontece. Quando eu chego, a pessoa chega depois de mim. Aí eu fico, mas na hora de ir embora tá com pressa, né? É isso, então cadê o bom senso? Não, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Né? Com certeza. Eu acho que, principalmente, não existe trabalho infantil no Brasil. Então, todos os que estão trabalhando são adultos, né? Então, acho que os adultos precisam assumir a sua responsabilidade como adulto, né? A gente não pode ter atitudes infantis mais, uma vez que a gente está trabalhando, né? Não cabe, né? Não Perfeita cabe colocação. mais, É isso. O respeito e a questão de somos todos adultos, né? Temos consequências, né? Temos legislações para isso. Ela deu outra dica que foi também separar as relações, né? Porque você, por exemplo, até a gente fala muito de internet, de WhatsApp, porque é o que a gente usa hoje, né? Então, de se criar um WhatsApp próprio para aquilo, né? O WhatsApp Business, né? Então, você está ali, você sabe que você vai estar trabalhando e não vai estar se envolvendo em questões pessoais. Então, acho que foi uma dica valiosíssima aí para também os donos de empresa, os chefes. Sim. Então, para os trabalhadores, eu trabalhadora numa empresa, para eu identificar se eu estou recebendo assédio ou não, seria o tom de voz, seria a insistência. A hostilidade e a frequência, né? Aquilo se tornar algo permanente. Lógico, não quer dizer que um único evento não pode ser um assédio, mas geralmente ele se caracteriza pela insistência. Isso aí, se o patrão estava nervoso no dia, falou em tom alto, na frente de outras pessoas, aí depois foi pedir desculpa. Então, aí a desculpa vai de se você aceitar ou não. Desculpa não é obrigado. Eu posso me sentir ofendida, independente de você ter pedido desculpa. Você pediu desculpa, mas a sua atitude, por exemplo, a atitude no meio dos colegas, né? Lógico, existe uma previsão na legislação que é o perdão tácito. Se você não faz nada naquele momento, dá a entender que você perdoou. Então, por exemplo, aí a gente está adiantando o assunto, mas se você sofreu um assédio, você precisa registrar aquilo dali. Numa empresa, por exemplo, se for o seu superior hierárquico, você ia além dele. Se for um colega de trabalho, você ia ao seu superior. Se existir setor de RH, você ia ao RH. Na hora, isso? Não precisa ser imediato na hora, mas fresquinho, vamos dizer assim. Sim. É próximo, porque passado o tempo, pode ser considerado que você perdoou. E é o perdão tácito, aí ele não tem depois de você como dizer, mas naquele dia aconteceu isso. E aí, principalmente, se foi só um único evento, então aí você não fez nada naquele momento, você dá a entender que você perdoou. Então depois você não pode dizer, mas naquele dia aconteceu isso. Não, mas eu pedi desculpa, você aceitou. Então eu posso usar esse argumento. Isabel, e quando faz alguma coisa, tem que ser formal, é isso? E esse é um grande problema que nós temos na Justiça do Trabalho. Provar, porque assédio moral precisa de provas. Então, se é uma mensagem, printa, conta para o colega, pode ser que, quando seja necessário a presença dele no juízo, pode ser que ele nem vá. Se ele for da empresa, as testemunhas ficam com medo de também ser dispensados. Mas você pode, inclusive, fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, no sindicato. Então, você tem várias situações que você precisa se resguardar. Dá para filmar, se é um local com câmeras, você registre mais ou menos o momento, o local, porque na necessidade a gente pode pedir essa gravação ao juízo. Então, é importante você ter provas daquilo que aconteceu, porque também, infelizmente, é muito... Por exemplo, eu digo, até essa semana aconteceu uma situação que era um processo que tinha assédio. E aí fomos para a audiência, e ele foi sem testemunha nenhuma. A prova era toda nossa. Eu acabei aceitando um acordo, porque a chance da gente não ganhar o processo era muito grande. Porque sem provas, como fica a palavra de quem falou e outra... Só palavras. Então, para assédio, só palavra não é o suficiente. Então, prova seria um colega de trabalho, seria uma gravação, de repente, se tiver câmera, sendo filmado o local. Gravação de WhatsApp também, gravação de celular também é prova considerada? É prova. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, né, gente? Então, por isso que eu perguntei. E, assim, é uma dica também que eu dou muito, que eu acho muito importante. Se for, por exemplo, algo que pode só ser apagado pelo outro, existe um documento que você faz em cartório, se chama ata notarial. Então, se você for levar a sua mensagem de WhatsApp num cartório, pode ser cartório de notas, eles vão transcrever tudo que está ali e sai com fé pública. Isso é um documento incontestável.
Olha. Nossa, essa foi uma Isso aí dica excelente. Porque Preste hoje em dia atenção. você pode apagar, né? No Isso, WhatsApp. existe coisa, então, ele falou o que quis pra você e aí ele apagou. Printou Aham. antes de ele pagar, Printou, já vai no cartório. Então, mas aí ele. Porque Eita. ele pode apagar, mas vai ficar lá, já vai ficar ali. Então ele consegue verificar, o cartório vai exatamente relatar tudo que ele achou aquilo dali. Então, se o outro já apagou, mas você tá ali, já serve de provas. Até porque Entendi. agora aumentou o prazo que a pessoa consegue apagar. Antigamente tinha um tempinho curto, né? Você mandava mensagem, se Já você não podia na apagasse, hora, depois você não conseguia É. mais pagar. Hoje não, hoje você já tem um tempo Você maior. consegue printar. Já tem um tempo maior que você consegue prender aquela informação ali. Então, eu digo que é importantíssimo para várias situações. A ata notarial é hoje Ata notarial. notarial. Então, você tem uma situação para qualquer coisa na vida. Você tem uma situação, mensagem WhatsApp, para ser uma prova incontestável, você vai lá e registra essa conversa. Por exemplo, quando a pessoa é assediadora em reuniões, e aí a pessoa sabe que ela já começa falando, não permito que ninguém grave a minha reunião. Fala. Eu posso utilizar de gravação, Pode. mesmo ela não permitindo? Sim. Mesmo Então, pode não autorizar Então, e assim, gravar? exatamente a circunstância. Sim. Você vai provar exatamente dizer assim, olha, aí o juízo pode entender, inclusive, que isso é uma informação. Não é uma prova, mas é uma informação. Aí ele vai utilizar aquele indício ali, né? Porque porque assim, qual é a prova incontestável de gravação? É você dizer assim, está sendo gravado. Então a pessoa tem ciência daquela gravação. Sim. Não sendo isso, existem questionamentos. Mas hoje os tribunais já têm aceito como sendo prova cabível, mesmo uma pessoa não tendo informado que estava gravando. Mas aí a outra pessoa pode falar, eu não autorizei você me gravar? Então, na verdade, que ela pode contestar dizendo assim, não, essa fala não é minha. Aí vai para a perícia para verificar se aquela fala era dela Tem ou não. testemunhas. Mas é uma prova, é um indício fortíssimo que, de modo geral, é aceito. Geralmente os juízes aceitam, né? Aceitam. Na verdade, assim, na boa, o ideal seria que todos nós fôssemos equilibrados, né, para que não houvesse o assédio. Porque eu conheço também, já vi alguns casos de pessoas que vivem disso. Qualquer coisa que você faz, eu vou lá te processar. Elas acham que podem viver de processo às custas dos outros, Se entendeu? chama autor quanto mais. Tem um grupo aí que tem esse autor, como é que é? Quanto mais. Isso é assim, acontece várias vezes? Acontece. Assim, eu tenho clientes desses 20 anos que deve ter colocado uns 15 processos. Tem. Meu Deus. Olha isso. Sim, assim, existe. e eu falo isso, inclusive, porque eu trabalho não só para o empregado, também para o empregador. Sim. Então, quando eu faço assessoria daquela empresa de uma forma preventiva, eu falo isso para eles, que assim, hoje os funcionários, eles trabalham captando provas, filmando. Você está fazendo uma situação que não é trabalho deles, aqui, ó, tá varrendo aqui, ó. É assim, então aqui, ó, varrendo, filmando, pega não sei o quê, não filma, tem foto de tudo, eles chegam para mim com provas de tudo, robustas, tá? Então, assim, eles fazem na intenção, justamente, então, se, fulano pediu para eu fazer não sei o quê, vou, Meu Deus. estou indo em tal lugar, tirar foto do que pegou, é assim que o perfil é diferente, não é mais aquela pessoa que antigamente não deixa para lá, né? Ainda existem pessoas que se sentem mal de acionar em juízo? Sim, e também não é o legal, né? Se você está sendo, de alguma forma, seus direitos estão sendo subjugados de alguma forma, se você está sofrendo por algum, descompensando qualquer direito seu, você tem que buscar o juiz, que é justamente para trazer esse equilíbrio nas relações. Seja ela qual for, né? Trabalho, consumidor, qualquer relação. Mas a gente também vê esse autor quanto mais, que ele já entra na empresa buscando meios para ele, quando sair dali, ele vai ganhar um dinheiro. Tem Eu gente acho que isso vive horrível, disso. Mas horrível, tem isso é muito. horrível. E tem empresa sabe, tem muito. Isso é horrível. Nossa, e assim, você que tem empresa sabe, isso é uma fala, infelizmente, muito comum. E é uma realidade. O direito do trabalho ele tem um princípio chamado pro mísero, mas isso é de uma legislação de 1950. Então, o trabalhador não é mais o de 1950. Ele não é mais um pobre coitado miserável, que ele precisava de um resguardo maior. Não, então ainda tem essa questão de a empresa deve estar errada. Infelizmente, assim,
a quantidade de processos imprecedentes por parte do autor é muito pequena, muito pequena. Porque até as empresas já entram com medo, né? Tipo assim, vou perder alguma coisa, deixa eu fazer logo um acordo aqui, que eu perco menos. Porque a interpretação ainda é muito na linha do, coitado. E, lógico, são muitos juízes, por exemplo, Rio de Janeiro, vamos pensar assim, são 78 varas, fora os titulares, tem os substitutos, então são muitos juízes, então cada um tem um pensamento diferente. Infelizmente, Sim. eles legislam, né? O juiz hoje faz a sua própria lei. Tem uma base, ele só tem a base, porque o resto a interpretação é própria. Ainda fala para você, não, doutora, eu não penso assim. Então, tipo assim, pensamento próprio e aquilo dali, você não gostou, recorra para mudar aquela situação. Mas, de um modo geral, os juízes, eles têm olhado, tipo, tadinho dele. É o tadinho mesmo, né? É. Só para complementar a fala dela. E quando acontece, já presenciei já, assim, o empregado, para mim, assediando o patrão. Embora hierarquicamente, né, existe essa hierarquia, ok? Mas, assim, de gritar, de exceder na frente de todo mundo. Isso também é assédio? E aí também, de ambos os lados, tanto por empregado ou por empregador, isso é motivo de uma rescisão de contrato, né? Se é o empregado, é motivo de uma rescisão indireta, e se é o empregador, é motivo de justa causa. Entendi. Perfeito. É porque aquela sua fala anterior, eu fiquei me lembrando, a gente que estuda, né, história, geografia, e a gente percebe muito que ainda tem aquela imagem de que o patrão, o empresário, é o mal, né? E Os juízes é isso mesmo. Exatamente. E o funcionário é sempre o bonzinho. O tadinho. O tadinho, né? E, na verdade, não é isso, né, gente? Existem excelentes empresários e excelentes funcionários. Agora, daí começar a se aproveitar, eu não concordo com isso, não. Acho horrível. Por isso também que muitas empresas têm investido em promoção da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, Isso, resolução de conflitos. É uma situação que vamos antecipar até um outro assunto aqui, que é um dos motivos que pode assegurar a empresa com uma forma preventiva, né? De você buscar o bom ambiente de trabalho ali. Então, a competição, ela é sadia? Sim. Mas eu não posso atropelar o outro, não posso fazer o outro de escada para que eu suba. Né? Então, isso vem muito de como é a empresa, o que a empresa cobra, como é esse gestor, né? Como ele está sendo exatamente um líder, né? Como ele está se posicionando. Isso vai fazer o espelho daquela empresa. Isso vem muito, porque assim, o que a gente falou, é muito comum que os assédios vêm justamente dos superiores. Então, quer dizer, quem tinha que dar o exemplo é o primeiro que faz o erro. Então, como fica? O superior, aí quem sofreu vai fazer o quê? Com o outro. Né? Ele vai se vingar, tipo, se o meu chefe fez comigo, aí eu vou pegar a menina da faxina e vou fazer com ela também, porque eu vou estar me vingando. Né? É mais ou menos isso que acontece. E com o ser humano, de modo geral, né? Quantas pessoas replicam aquilo que um dia já viveu? Isso. É verdade. E cria aquele ambiente todo horrível, né? Ruim, Trabalhar né? num lugar assim é horrível. E rende-se pouco. Então, o ideal é que não se chegue a esse ponto. Porque os abalos emocionais, eles trazem consequências seríssimas, né? Não só o burnout, mas o burnout já é uma questão mais intensa, né? De um assédio moral mais pesado, vou dizer, duradouro. Porque o burnout, eu sei porque eu tenho muitas ações de burnout, o burnout, a própria pessoa que está sofrendo, ela demora a se dar conta, porque ela começa a se cobrar muito, ela começa a querer dar conta de tudo, que não era nem sequer a sua obrigação. Mas ele engute no interior, né? A pessoa começa a achar que ela tem que dar conta, porque se ela não der conta, é ela que está errada. O burnout tem esse perfil de que a pessoa começa a fazer tudo como se ela fosse uma máquina, e esquece que ela não é uma máquina. Seria aquele perfil workaholic que se chama, né? Exatamente. Ela vai nessa linha. Trabalho. E não estar pensando em trabalho passa a ser o errado. Para ela, na cabeça dela, não pensar no trabalho parece que o errado. Então, se você chama para um passeio, não, que hora eu vou chegar? Não, mas eu tenho que adiantar o trabalho do dia seguinte. Por exemplo, essa pessoa que começa a ter esse tipo de atitude é um alerta. Porque você tem horários para tudo. Você não pode sacrificar o seu horário com família pensando no seu trabalho, porque durante o trabalho você tem que fazer o seu melhor. Mas na sua casa você também tem que fazer o seu melhor.
né? Então, a gente tem que exatamente ter um equilíbrio onde a gente está. Nesse momento aqui, eu estou dando o meu melhor. Mas quando eu chegar em casa, eu também tenho que ser a melhor mãe, a melhor vó. A gente tem que procurar ser o nosso melhor aonde a gente estiver, né? Então, não adianta aqui eu ser a melhor vó, porque não vai fazer diferença, né? E é isso, a gente tem que se policiar, vamos dizer assim. A gente não pode se punir, a gente tem que se policiar. O que eu posso, nesse momento aqui, viver o momento, né? Aquela questão, eu digo muito, a Eliane sabe disso, que eu digo muito que a vida é hoje, porque a vida já me deu tantas pancadas e eu fui aprendendo na dor que realmente a vida é hoje. Então, eu vou fazer o meu melhor hoje. O que eu posso fazer o meu melhor hoje? Aonde eu estou, eu procuro fazer o meu melhor. Quando a gente vai viajando aqui, porque é tanta informação maravilhosa, e o home office, ele proporciona mais esse tipo de coisa, porque é difícil você separar a casa, né? Também do trabalho, né? E você tem que criar, quando é home office, você tem que criar as mesmas regras como se você estivesse no ambiente de trabalho. De horário, de início, de fim, de intervalo, para que exatamente não haja confusão. Tanto você não está fazendo coisas pessoais no horário de trabalho, como você não está trabalhando no momento que você deveria estar descansando. Porque não é à toa que foi pensado que entre uma jornada e outra precisa ter um intervalo de 11 horas. Isso é um descanso necessário à saúde. Não é à toa que foi pensado que acima de 6 horas de trabalho as pessoas precisam descansar no mínimo 1 hora. Então, tudo isso foi pensando na saúde, né? Por que as pessoas... Existem determinadas situações em que as pessoas se aposentam antes? Porque elas estão expostas à situação que ela tem um limite de tempo para trabalhar naquilo dali. Então, não é à toa que as situações são criadas. Então, é exatamente isso, as regras que alguém já estudou, que já implementou, elas são para beneficiar você. Então, você tem que usar daquele o que é a seu favor. E é o equilíbrio, como você mesmo disse, né? A vida é um equilíbrio. É o social, é o espiritual, é o profissional, o intelectual, família, trabalho. Tem que estar... Isso aí. E, assim, o trabalhador que ele estivesse sentindo, assim, assediado, como é que ele pode... hoje, o primeiro passo que ele deveria dar, o que seria? Para esse trabalhador que se sente... que se encontrou aí nesse perfil de assédio, ele vai olhar... Quais são os recursos, na verdade, disponíveis, então, né? O primeiro passo, ele vai exatamente olhar o ambiente de trabalho dele, quem é o hierárquico, para informar essa situação. Sim, o primeiro passo é informar a hierarquia. Hierárquico. E sempre documentar, né? Porque o que eu falei, às vezes o que falta é provas. Então, você precisa... hoje, por exemplo, isso é uma dica para todos. Quando você quer provas, não faça áudio. Faça escrito, se for mensagem do WhatsApp. Porque é mais fácil visualizar ato notarial, tudo que eu falei aqui, se for escrito, facilita. Então, áudios são sempre mais complicados para colocar o áudio, a pessoa pode dizer que não é ela, precisa de perito, toda uma questão. Então, quer provas? Faça mensagem por texto. Então, primeiro passo. Então, você vai falar o seu superior hierárquico. Não tenho. Quem está me assediando é o próprio dono da empresa. Vou falar com quem? Conta para um colega de trabalho que já possa ser sua testemunha, até para que, numa outra situação, de repente, ele presencie. Existe denúncia também perante os sindicatos. Infelizmente, hoje, no Brasil, essas mudanças que tiveram de legislações, muitos sindicatos acabaram, mas ainda existem vários. E também o próprio Ministério do Trabalho tem a denúncia, né? Você pode denunciar perante o Ministério do Trabalho. Desde que você tenha provas. Então, a questão, estou me sentindo assediada, eu vou colher provas para que possa... O assédio precisa de provas para que vale você o que está seja... escrito, então. Vale o que está escrito e que você também conseguir formular de provas em relação a isso. Às vezes não é só escrita, mas tem também outras formas de provas, que é exatamente o seu colega de trabalho, a filmagem, outras situações. Sim, entendi. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Isabel. Olha, quais são as principais diferenças entre assédio moral e outros tipos de conflitos? Porque eu acho que no meio dessa confusão toda dentro de um trabalho, tem os conflitos que não necessariamente são assédios, não é isso? Então, geralmente, esses outros conflitos, eles são pontuais. Por exemplo, um dia é um excesso de hora extra, uma função que foi te colocada para você fazer naquele dia que não era. Isso é na prática que a gente vai conseguir discernir exatamente se aquilo dali foi um assédio ou se não foi um assédio. Mas eu acho que a constância é o primeiro
passo e exatamente a hostilidade. Acho que é o equilíbrio. A hostilidade, né, a forma com que foi colocado aquilo dali, e a intenção, porque geralmente o assédio ele é intencional. Muito raro não ser intencional. Mas acontece. Mas, de um modo geral, o assédio ele é intencional. É intencional até porque ele é repetitivo, né? Isso. Que se fosse só uma vez, aconteceu. Né? Como é uma coisa que se repete, tá ali, né? Aquela hostilidade acaba sendo considerada um assédio de fato. Tem Né? que tomar cuidado com as brincadeiras. Pois Tô Já pensando pensou? nisso. Apesar de ficar ali brincando com o colega de trabalho o Isso tempo todo. É um dos graves problemas hoje que a gente tem, exatamente, são as brincadeiras excessivas no ambiente de trabalho, né? Meu Deus. A brincadeira sobre o corpo, sobre opção sexual, sobre alguma coisa que você viu na rede social do outro. Você não tem que comentar. Você não tem que falar, você tem que expor. Né? Quando você expõe, coleguinha, você viu fulano, tu viu a postagem de fulano ontem, estava em tal lugar com a roupa assim, assim. Isso é assédio. Ainda Isso é coloca lá assédio. no grupo dos amigos, né? Exatamente, isso é 30 assédio. e vai lá no cartório de notas. É isso. Uau. Muito bom. Vai, E Daiane. agora? Então, qual é a principal conscientização da educação de prevenção de assédio moral? A prevenção é exatamente o que a gente comentou ainda há pouco, né? Você pensar que você tem que, o gestor, né, o empregador, ele tem que buscar um ambiente saudável, implementar isso dentro da sua empresa. Quando você coloca metas, você colocar que a meta é individual, sim, mas é a meta da equipe também, né? Você entender que o seu colega de trabalho é seu companheiro, ele não é um competidor seu. Lógico, existem as metas lá, vamos dizer, uma loja de roupa, venda de roupa. Tem as metas individuais, mas tem a meta da loja também, que a loja precisa... Então, aquele gerente de loja, por exemplo, ele tem que saber estimular que seja uma competição sadia. Não é, por exemplo, você é vendedora na mesma loja que eu. Aí entrou uma cliente que eu sei que é sua, ela é preferência sua. Mas quando eu avisto ela ali, eu já vou com ela, já pego a roupa, já entrego. Quer dizer, isso você pode ser considerado que eu estou te assinando? Sim, porque eu sei que aquela cliente ali é sua e eu estou passando por cima de você, que é uma cliente que eu já é... Então, qual é a minha intenção nisso? Eu já estou pelando, né? Estou passando por cima de você. Isso é uma atitude hostil. Então, o gerente da empresa, daquela loja, tem que vir conversar comigo. Olha, você sabe que fulana é cliente dela. Por que você fez isso? Porque se eu, como gestora, né, que estou ali próximo, se eu não coíbo a primeira atitude que você fizer desse jeito, você vai fazer isso sempre e vai parecer que isso é normal. Isso é um grande problema. Não pode atingir a normalidade, o assédio. Gente, escritório de advocacia Andrade. Vai, ó. Na Barra, Campo Grande, Duque de Caxias, vai bombar, porque eu nem sabia que isso era assédio. Nem eu. Sim, isso é considerado assédio. Uau, meu Deus, eu já fui muito assediada, sabia? Eu estou refletindo Eu aqui. acho que todos nós, em algum momento, passamos por um Deus! assédio. E a gente começa né? a pensar sobre isso, né? Mas, assim, também tem aquela questão. Você pode viver um assédio e aquele assédio não te causar danos. Porque ser assediada e você necessariamente, você precisa de uma compensação ou não. Então, alguém me assediou dizendo, engordou a beça. E eu, sabe por que eu tô comendo a beça? Pronto, virei, tô nem aí por aquilo. Aquilo dali não me incomodou. É um assédio você dizer que eu engordei? Eu não te perguntei nada. Então, você, a partir do momento que você impõe a sua opinião e que é uma coisa que eu posso ficar constrangida, você está me assediando. Agora, se eu não recebi aquilo como assédio, pode não me fazer nenhum mal. Devolveu o assédio. Na verdade, eu levei de uma forma do tipo, o problema é seu, não tô nem aí. Você queria estar com o corpo que eu tô, né? Tá pensando, você que tá magrela, sabe? Então, tudo é a forma com que você leva. Então, até porque qual é a compensação de quem foi assediado? É a compensação do dano. Geralmente é indenizações. Então, mas se aquilo não te causou dano, não vai ter problema, né? Mas eu sei que aquilo dali... Por exemplo, você percebe que eu passo a ter um comportamento de quem está fazendo uma dieta rigorosa, preocupada com a comida e tal. E aí, um belo dia, nossa, não aguento e comi um pedacinho de pão. Aí você fala, por isso tá gorda. Que adiantou fazer dieta? Cara, você sabe que aquilo dali é algo importante para mim.
Então, você está fazendo aquilo dali na intenção de realmente me atingir. Causar um dano emocional, Exatamente. no caso, A sua atitude é hostil. Não é um caso qualquer de alguém que não come nunca e está comendo um pãozinho e você fala assim, comendo um pãozinho, ainda bem. Olha a diferença, né? Mas se eu estou falando justamente com uma pessoa que tem problemas de comida, então eu estou na intenção de hostilizá-la. Porque magoa profundamente mesmo. Mas é o que eu falei, é o emocional, né? O dano emocional, né? Eu agora estou aqui em conflito, sabe por quê? Vou perguntar para a Isabel. Porque não tem aquela regra de que o teu amigo de verdade, ele chega e fala que você não está bem ou que isso não foi legal. Tu já pensou se o outro entende isso como um assédio? Então, aí vai depender, porque você deu um exemplo aí de um amigo, alguém íntimo. Então, se você tem intimidade para isso, ele não vai receber aquilo como assédio. Agora, é diferente do que a gente está falando. Aqui a gente está até dando um exemplo do ambiente de trabalho. Então, assim, no ambiente de trabalho, eu tenho que ter limite do que eu falo para você. Né? Ainda que você seja a minha colega de trabalho, eu posso falar para você assim, olha, acho que você tem que trocar o número do sua roupa, seu uniforme está ficando um pouquinho apertado com você. Mas não vou falar, nossa, tu engordou a beça, hein? Que não sei o quê. Fulano, você viu como é que ela tá mais gorda? Já virou a fofoca do Entendeu? do Aí ambiente. você constrangeu aquela pessoa. Entendi. Você teve a intenção de hostilizar. Teve a intenção de hostilizar, é assédio. Porque se é sua amiga, você vai falar, amiga, acho que precisa aumentar o número. Entendeu? Vai falar ali, ó, no ouvido dela. Você não vai fazer aquilo dali um alarme, você não vai contar para o outro, você não vai falar na frente de outras pessoas, né? Você não teve a intenção de magoá-la, você quis dar um alerta para ela como sua amiga, até para falar para ela, olha, não tá bom não, amanhã tu pode dar ruim. Dá uma melhorada. Dá uma melhorada. E aí, assim, a amiga vai falar, caramba, vamos correr comigo a partir de hoje, estou com vontade de correr. O que tu acha, né? Tô junto. Né? Vamos junto. Porque eu, pelo menos, penso assim, né? Amigo sempre faz de alguma forma para não te magoar, né? O amigo tem cuidado de falar a verdade para você. Tem respeito, né, Isabel? Exatamente. Vai falar para você aquilo que você deveria ouvir, né? Não vai falar para você, não, você tá ótima, nem parece ser engordou. Não, não é isso. Amizade é horrível é isso. também, mentir, né? Exatamente. Amizade não é. Amizade precisa, sim, trazer você à realidade e até, de repente, saber o que aconteceu com você. Às vezes a pessoa está passando por algum problema e está descontando na comida. Então, quem está próximo, a intenção vai ser de cuidado, né? Não vai virar um assédio. E como esses empregadores eles podem criar um ambiente de trabalho saudável e respeitoso? Seria contratando assim um escritório de advocacia para poder dar palestras, orientações? Ou seria criar tipo regras, sabe aqueles critérios, né, de boa convivência? Seria por aí? A gente precisa se preocupar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, até porque, assim, dificilmente passa desapercebido. As pessoas passam a apresentar características. Ela começa a apresentar isolamento, por exemplo. Ela começa a diminuir o rendimento. Ela dá sinais que alguma coisa está acontecendo. Mas aí o empregador ele pode, na contratação, assim como ele dá lá as regras da empresa, de horário, de funcionamento, tem que usar uniforme e tal, ele também pode colocar ali alguma regrinha, não sei, alguma legislação de assédio ali? Ele pode colocar como importante, né? Nesta empresa nos preocupando com respeito ao colega de trabalho, respeito ao próximo, aos seus limites de responsabilidade, não ultrapassado. Ele pode colocar isso como base da empresa, não tem problema nenhum, que ele já está exatamente valorando um bom ambiente de trabalho que não deixa de ser uma prevenção a evitar assédio. Até no contrato. Pode colocar, porque isso é regra de convivência, né? Ele não causa nenhum problema ele colocar regras, porque ele não está infringindo a lei, ele está exatamente exaltando regras de boa convivência. Eu já trabalhei numa empresa que tinha o perfil do funcionário. Então, você, para ser admitido, você passava por todos os procedimentos e quando você estava ok, aí você assistia um vídeo onde mostrava qual era o perfil daquele funcionário na empresa. E aí a pergunta era, você se encaixa?
E aí, se a gente aceita e diz que se encaixa, depois não tem como dizer que é assédio, né, Isabel? Não dá, né? Pois Não posso usar como É desculpa. uma boa dica Pode desse usar como videozinho. desculpa. É uma boa dica isso para os empresários aí, né? Perfil do Colocar isso no funcionário. contrato e ver esse perfil, bem bacana. Tá gostando? Andrade Advogados. Procura também lá no Instagram. Mas antes, olha, não esquece de compartilhar, tá bom? Inclusive no WhatsApp. Tem algum caso, assim, que você tenha pego, assim, que tenha te dado muito trabalho, que tenha sido um grande desafio? Eu tive um caso em que foi um retorno pós um acidente de trabalho, inclusive. E aí a pessoa começou a ter limitações, ela precisou ser reenquadrada dentro da empresa. E exatamente ela começou a ser assediada no sentido de que ela caiu em rendimento. E até que teve um dia em que o gestor dela, numa reunião, citou ela. Não sejam como fulana. Ai, meu Deus. Nossa. Ele citou ela numa reunião de muitas pessoas para dizer ela, não seja como fulana. Aí, voltou do auxílio-doença, mas aí, em vez de voltar com vontade, não, parece que está se encostando, está com preguiça. Não. Isso passa pelo desrespeito também, né? Eu percebo, assim, que tanto bullying como assédio é muita falta de respeito. Não é isso? E aí, nesse caso, a gente juntou tudo. Juntou não só testemunho, né, de pessoas que presenciaram, mas ela realmente não queria mais nem trabalhar na mesma empresa, queria pedir demissão. E aí, o inverso, né? Essa dica é importante. Você que está sofrendo assédio, pode você mandar o empregador embora, né? Que é a rescisão indireta. Você entra com uma ação de rescisão unilateral, porque ele descumpriu uma das regras do contrato. Nunca tinha ouvido falar nisso. Rescisão indireta. É o artigo 483 da CLT. Então, quando você é assediada, existem outros motivos, mas o assédio moral é uma das previsões de você pedir uma rescisão indireta. Então, ela entrou com uma ação de rescisão indireta, e aí, até para um resguardo da pessoa, é considerado o término do contrato no dia da distribuição da ação. A partir daquele momento ali que a pessoa já não vai mais trabalhar, né, para que não aconteça ainda mais Piores, pressões, né, na questão do ambiente de trabalho, como resguardo, porque e aí eu vou ter que continuar trabalhando, ou então muitas vezes as pessoas que não sabem, elas pedem demissão, né? Elas pedem demissão porque elas não estão mais conseguindo trabalhar. O que eu mais recebo de mensagem no WhatsApp descreve a situação que está vivendo, eu vou pedir minha demissão hoje, eu não, calma, congela, demissão não, vamos entrar com uma rescisão direta, porque é o empregador que desrespeitou o empregado. Então, quando o empregador desrespeita o empregado, ele pode entrar com uma rescisão direta. Falando de CLT, né, que tem aquela multa, né, de 40%. Isso, ele não perde nenhum direito. É como se ele tivesse sido mandado embora. Ele vai ter direito ao saque do FGTS, 40% da multa, ele vai ter direito a aviso prévio, férias, tudo. Ele não perde nenhum direito. E ainda também vamos incluir um pedido de indenização por dano moral. Claro. E às vezes também a gente encontra casos de ter muito trabalho e pouquíssimos funcionários. Uma sobrecarga absurda em relação aos funcionários. E cobrança de aquela prazo. cobrança de prazo. É assédio? Sim. Das causas de assédio é exatamente você dar muito trabalho para a pessoa. Assim como não dar trabalho é assédio, dar muito trabalho também é assédio. Não dar trabalho é assédio? É assédio. Imagina você chegar numa empresa e ficar lá o dia inteiro e você ficar procurando o que fazer e sentir que eles não estão te dando trabalho. É como se estivesse achando que você não é capaz de fazer aquilo dali. É tipo se estivesse isolando, né, aquela pessoa. E o que no caso, esse exemplo que a Daiana trouxe, né, da pessoa tá recebendo trabalho, muito trabalho, notoriamente tinha que ter mais pessoas, né, mais mãos ali. O que ela faz? Como é que ela vai construir essa prova? Porque às vezes nem está ali exatamente escrito... a prova é do que ela está fazendo, né? Por exemplo, além de emitir nota, a função dela é a emissão de nota. Além de emitir nota, ele está pedindo também para ela fazer lista de compras, ela está pedindo para ele fazer contato com o fornecedor, depois de tal horário você vê a minha agenda, não sei o quê. Ele vai mandar essas ordens de alguma forma. E aí, por e-mail, por WhatsApp, o que quer que seja, ela começa a guardar aquelas informações. Se for só oral... Então, aí ela vai precisar de alguém ter visto aquelas dali. Ou, por exemplo, o próprio registro. Um dia ela liga do celular dela para
para o número tal, que aí eu tenho como provar que aquele número ali é de uma coisa que não era função dela, porque eu sou boa nisso também, né? Eu faço as investigações que eu falo, mas você ligou, como que você fez isso? Aí ele fala, liguei, mas ligou por onde? Vamos procurar. Não, procura que acha, vai lá no... E a gente vai exatamente buscar essas provas do acontecido. Escritório Andrade Advogados. Vai bombar esse escritório. Tá bombando. Tá bombando agora. Deixa eu te fazer outra pergunta. E se por um acaso esse órgão que te assedia for um órgão público, como é que a gente faz? Então, aí, o órgão público ele tem algumas particularidades, mas a regra geral de você informar o hierárquico, tudo isso acontece, você tem uma segurança. Diferentemente, você não vai pedir uma rescisão direta, porque você tem uma estabilidade, mas você pode pedir, por exemplo, ser realocado em outro local, por exemplo, uma escola. Eu não tenho condições mais de continuar nessa escola. Aí você vai lá, a Secretaria de Educação, por exemplo, você vai lá informar a Secretaria de Educação tudo que está acontecendo e a Secretaria tem que tomar as atitudes e colocar você em outra escola. Entendi. Mas não afasta, apesar de ser um órgão público, não afasta a compensação por dano moral, não. Entendi. Mesmo que resolvendo Mesmo assim, ali em loco, mas tem o danos morais. Tem danos morais. Porque, assim, quando a gente fala de funcionário público, pela estabilidade, a pessoa não vai querer rescindir o contrato, né? Sim. Pode ser um caso? Sim, pode querer, mas de um modo geral não é isso a intenção. Né? Ela vai primar pela estabilidade. Então, ela vai procurar exercer o cargo dela em outro local. Mas eu tive, inclusive, um processo distribuído agora, que é até de outro estado, porque nós atendemos todo o Brasil, tá? Olha isso! De São Paulo, ele era um caso específico, porque quando chegou para mim eu não entendi muito bem como que era rescisão indireta, e aí ele disse que era funcionário público, aí eu fui lá entender a legislação do local. Ele realmente era funcionário público, mas era funcionário público pela CLT, né? Porque também tem os seletistas. E então, ele queria uma rescisão indireta. E por quê? Porque foi época de campanha, ele foi realocado, colocado em outra função, que preenchia todos os requisitos. E apesar dele ser funcionário público, ele estava primando pela rescisão indireta. Ele não queria continuar trabalhando pelas condições gerais ali do que aconteceu para ele. Ele não queria nem ir para outro lugar. E a opção dele? Sim, a opção dele. Entendi. Realmente no funcionalismo público, a gente encara muito essa questão de fazer várias funções que nem são suas funções naquele exato momento, sabe? Pode deixar que eu vou ser sua testemunha. Pela falta, né? Você vai ser a minha. O funcionário público é muito isso, né? Falta escola, então, falta porteiro. Falta tudo. Fartura de falta. É uma fartura de faltas e todo mundo faz tudo Todo mundo faz tudo. E quando, já que a gente falou em escola, né? A gente fica bibocando assim, casos, né? No caso, você falou de colega para colega, ok, né? Do empregador para o empregado para o empregador. E numa escola, estou lá atendendo, meu papel é atendimento, vem uma mãe gritando com você, né? Te inquirindo na frente de todo mundo. Isso é assédio também? Assédio, só a resolução que é um pouco diferente, porque aí a gente vai para uma esfera de responsabilidade civil dela, né? Tá. Não vai ser uma questão de empregador, porque não tem uma relação do trabalho, de trabalho, mas... É outra área, é a área civil. É uma área civil, cabe você entrar com uma ação de indenização por danos morais. Entendi. Nossa, meu Deus, já pensou? Procure Andrade Advogados. Quero a Isabel mais vezes aqui, tá? Nossa parceira agora. É que nós, na verdade, nós somos tão desrespeitados no dia a dia. É o que a gente não acaba pode, se acostumando, né? Isso, era esse ponto que eu ia horrível. chegar. Nós não podemos normalizar o assédio. A gente não pode começar a receber aquilo e dizer é normal, eu preciso aceitar isso porque eu preciso do emprego. Não. Com certeza você vai ter uma oportunidade em outro local em que você é respeitada. Você tem que se valorizar como profissional, né? Tem um limite, a necessidade fala, sim, fala, mas até que ponto? Porque também não adianta você receber um salário que não compõe o desgaste emocional que você está vivendo, porque o prejuízo pode ser para a vida. E exatamente, o burnout mesmo, né? Ele causa sequelas, assim, você tem que tomar medicação, fazer terapia. Para a vida. Eu tenho alguns rápido. casos de burnout seríssimos mesmo, da pessoa querer mudar de estado, porque ela já não se enxergava nem aqui, sabe? Assim, foi seríssimo. E
e enxergar isso, porque a pessoa tem dificuldade, é o que eu falei. Ela começa a se cobrar como se o normal fosse aquilo dali. Ela não cumprir com aquilo dali é algo, aquele excesso de trabalho dela é como se ela não fosse capaz, mexe com a capacidade dela. Então, ela começa a ir além, e além, e além, e além, e sucumbindo outras situações que ela precisa como pessoa. Ela precisa de descanso, ela precisa de lazer, ela precisa do momento com a família, ela precisa de outras coisas. Ela não precisa só trabalhar no trabalho, é pensar no trabalho 24 horas no dia. O nível de burnout, geralmente, as pessoas trabalham 24 horas, e como se aquilo dali fosse normal. Tem até um caso conhecido, que é a Isabela, que era do jornal RJ1, né, que chama, que era da madrugada, e ela, você lê o testemunho dela, ela fala, pô, como o meu jornal entrava às 5, eu tinha que acordar às 3h30. Então, e aí, para ela acordar às 3h30, ela tinha que dormir, quer dizer, 8 horas antes disso, mas ninguém consegue dormir às 5 da tarde. Então, ela não dormia. E aí, ela começa... A hora que ela conseguia deitar, ela já ficava preocupada que ela não podia perder a hora, pensando no que... E isso foi o que ela foi aceitando aquilo dali que ela precisava, ela tinha que, pelo contrário, né? Ela disse que ela tinha que valorar aquilo, que ela estava numa posição desejada por muitos, e ela não conseguiu perceber que aquilo ali estava consumindo ela e que o prejuízo era muito maior do que há um nível do burnout que o dinheiro não compensa, né? O que você recebe, né? Aquela brincadeira que fazem sobre... Não adianta você perder a saúde para ganhar dinheiro e depois perder o dinheiro para recuperar a saúde. Verdade. É desse jeito mesmo, né? O burnout é desse jeito mesmo. Exatamente. Mas às vezes não só no nível de burnout, mas outros níveis menos sacrificantes, mas a gente sempre tem que pensar nisso. O dinheiro é importante, todos nós precisamos dele, mas ele não pode ser a coisa mais importante da nossa vida, né? Mas tem casos também de pessoas que, por exemplo, para lidar com o chefe, com essas questões de assédio moral, no outro dia eu estava vendo num outro podcast uma médica falando, psiquiatra, eles ficam tomando medicações para ter equilíbrio, para suportar a forma que aquele chefe fala, aquela forma agressiva e abusadora, né? A gente tem outro exemplo também, os caminhoneiros, né? Eles sofrem um assédio quando eles não podem parar. Eles entram numa viagem de tantas horas parar, e eles não podem parar. Como assim não pode parar? Eu tive um que foi dispensado por justa causa porque ele parou, ele não estava aguentando, ele parou e o caminhão dele não era travado. Então, ele não podia sair. Ele parou, fez as necessidades onde ele estava, dentro do caminhão, porque ele começou a ficar muito nervoso. Ele fez ali mesmo, dentro do caminhão, e começou a pedir autorização para destravar a porta, falando que não podia, não podia. Aí ele deu um jeito lá, arrebentou a porta, sei lá o que ele fez lá para sair, e ainda foi mandado embora por justa causa. Meu Deus! E tem satélite, né? Esses caminhões, eles são rastreados, tem né? Mas esse é bem pior. Esse é pior, porque travar a porta? Se fosse um acidente, né? Não, essa empresa especificamente, eu tenho vários processos dessa empresa, ela usa o travamento de porta e ela diz que é medida de segurança. Porque se o assaltante vier, não consegue abrir. Mas se eu quiser fazer o número 2, número 1, eu faço onde também? E se acontecer uma pane, como eu vou sair dali? Um incêndio. E fora e aí só destrava dentro da empresa. Por controle, né, o destravamento das portas é somente interno na empresa. Você chegou no seu local, destrava para você fazer... Isso. Jesus. Porque aí tem as paradas que eles podem fazer. Tem os postos específicos que eles podem parar. Então, tipo, deu uma dor de barriga, já era, né? Você não pode parar naquele posto que não é o seu caminho. Gente, mas subhumano é isso. surreal, né? É surreal. E não só dele, mas de causar um acidente. Mas é isso. Mas é por isso que causa. E aí eles acabam utilizando de medicamentos para ficar acordado, né? E eles estão destruindo a vida deles, né? A saúde, né? Deles, porque não há ser humano que aguente essa jornada durante muito tempo. Então, seriam formações, eu acho, né? Eu acho que esses empregadores, no caso, do chefia, no modo geral, tinham que ter formações mesmo de como lidar com o ser humano. Mas aí vem o princípio do capitalismo, né? Eles não estão nem aí. Sabe por quê? Eu vou dizer um exemplo não só disso, mas como eu trabalho em outras áreas de direito, posso dizer de modo geral. Dá um exemplo até do empregado com o consumidor. Sabe por que as empresas fazem isso?
porque a quantidade de pessoas que buscam a justiça é muito pequena. É mesmo, Isabel? Muito pequena. Muito pequena. Você tem porcentagem mais ou menos assim de processos Não dá pra de gente assédio? saber Mais ou em menos. relação no contexto, assim, porque a gente teria que pegar uma empresa específica, mas assim, a quantidade de pessoas que vivem, que buscam a justiça é muito pequena. É que são os extremos, né? É. Tem aquela pessoa oportunista que já vai para Exatamente. cavar a situação e aqueles que não enxergam que estão nesta situação. Não, e Seria muitos isso, até né? que enxergam, mas olha só, uma outra dica importante que eu vou dar. A empresa, quando for te contratar, não tem como ela saber se você já tem um processo trabalhista. Não existe essa possibilidade. Então, as pessoas têm medo de entrar com um processo judicial, com medo de, quando eu entrar na outra empresa, ela vai saber. Não existe essa possibilidade. Isso é uma segurança para o empregado, de que se fizer uma busca lá pelo seu nome, não acha processo. Só se ele tiver um número do processo, você vai consultar o processo. Mas fazer uma busca pelo seu nome na Justiça do Trabalho, não acha se você tem o processo. Olha, é um mito isso, né? Todo mito mundo isso, fala é. isso. Se você processar, você Você fica nunca- sujo, sujo, nunca mais. Não. Meu É Deus. igual quando as pessoas pensam assim, mas se eu pedir demissão, vai ficar registrado lá na minha carteira. Não, gente, não existe isso. Não existe na carteira uma informação de como você saiu daquela empresa. Se você saiu por demissão, se Só você tem um pediu tempo, as né? contas. Não, só tem entrada e saída. Agora, de que forma foi aquela saída, não tem lugar nenhum Se escrito. você não E disser, nem pode ter essa não informação. pode. Não pode ter. Entendi. Isso aí, Isabel, é cultura. Não fica com medo. Não fica com medo, não. Eu já tô me sentindo. Há mais de 20 anos de experiência é isso, né, gente? Muito conhecimento, a verdade é essa. né? Verdade, né? Muito bom mesmo. Estamos chegando no final. Qual a mensagem assim, mais importante assim, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Ou queria dar mais dicas, falar, fique à vontade. Então, eu acho que é importante a gente lembrar sempre do equilíbrio, né? O ambiente de trabalho, a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que a gente passa em casa. A gente se colocar no lugar do outro, né? Para que a gente não cometa o assédio, né? Porque a gente não só pode sofrer, como a gente também pode cometer. Se você cometeu, não fique com medo de perder o emprego. Emprego existe outros, você é capaz, você não se cale, porque é o que a gente acabou de dizer, o prejuízo de tudo isso é maior. O que caracteriza o assédio? Principalmente a hostilidade e a quantidade, né? A frequência daquilo dali. Não quer dizer que uma única vez não caracterize assédio. Sim, pode ser assédio. Mas a hostilidade que a pessoa passou por tudo isso. E a outra questão, provas. A prova do assédio é de quem está alegando. Então, você precisa se munir de informações, precisa registrar isso no seu órgão competente, no sindicato, no Ministério do Trabalho, contar para um amigo, mostrar as fotos, printar, porque a prova vai ser de quem está alegando. Uau! Muito bom. Show, né, gente? Muito bom. E nós temos uma surpresa para a Isabel. Na verdade, nós temos duas. E a surpresa andou. Parar lá embaixo, meu Deus. Nós temos, óbvio, dar um mimo para os nossos convidados. Para você, Isabel. lindo. Receba aí de todo o nosso coração. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade, como eu disse no início. Eu sempre acho que a gente está aqui nessa vida, né, para ajudar o outro. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, já valeu a pena ter estado aqui. Estou à disposição para maiores dúvidas, maiores informações. Se clicar lá no meu Instagram, tem um link lá. Olha isso, tem um link que você fala diretamente comigo no meu WhatsApp. Todo mundo. Qual é? Suas redes sociais? Fala de novo. Isa.belandrade, que é a minha rede social pessoal. Tem também Andrade Advogados e do Juridicamente Falando. Então, todas elas têm um linkzinho lá que vocês conseguem mandar qualquer pergunta e eu respondo a todo mundo. O meu produtor fala, gente, eu não sei como você ainda deixa isso lá, porque eu respondo. Eu não tenho hora, às vezes durmo pouco e eu fico lá respondendo. Olha, eu respeito com você. Falamos sobre isso hoje. É verdade, mas assim, não, é porque às vezes eu perco o sono mesmo, né? Então, eu não tenho problemas, assim, existem alguns advogados que se incomodam de responder. Não, lógico, se eu estiver no meu horário de lazer, eu não vou responder pronto. Agora, se eu não estiver fazendo nada, não me importa de responder. Né?
Isabel é alegria, além de competência que nós pudemos hoje ver um pouquinho, também é alegria. E por isso que eu trouxe um outro presentinho para você, é um mimo para você. Gente, você sabe que cheia de presente, gente. E aqui, assim, as meninas do cast são assim. Olha isso, gente. Olha, eu tô lisonjeada. Olha, eu já fui buscada em casa, né? VIP, E aí, gente, a gente vai VIP. pegar em presentes. E a experiência também de voltar a estar do outro lado, né? De não entrevistadora, mas ser entrevistada. Agradecemos muitíssimo a sua vinda, a sua disponibilidade, né, de deixar lá o seu escritório, o seu podcast, né, e dar essa atenção aqui para os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá, dá o seu like. Lá ela também dá outras informações, não é isso? Repete o nome do podcast? Juridicamente falando. Ó, não esquece, Ó, hein? é fácil. Se botar lá no YouTube, juridicamente, o primeiro que vai aparecer é o meu. Isabel. E tem muito conhecimento lá. É uma dica interessante, porque, assim como eu falei aqui, lá tem vários temas, né? Os meus convidados estão sempre falando de temas, então você vai encontrar de tudo. Inteligência artificial, mãe atípica, MEI, nosso do MEI aí tá estourado, criminal, tem vários assuntos, vale a pena. Casa de leilões, Leilões, nossa, tem de tudo um pouco. E é isso que eu busco, né? Assim como vocês trazerem várias... juntar, né? Na verdade, cada um tem a sua expertise, né? Isso, Então a gente precisa fazer essas conexões e levar conhecimento, que é a nossa intenção, né? Com certeza. E aí, gostou? Não esquece, compartilha no WhatsApp, Também. no Instagram e em todas as suas redes sociais. Compartilha, mas deixa aquele coraçãozinho, o joinha e ajuda a gente, não custa nada. Vai lá, ajuda. Né, Dayana? Ative o sininho. Ó, até o próximo podcast com as meninas do Cast. O seu Sedcast preferido. Tchau, gente. Até o próximo. Beijo. Isabel, a gente sempre pede a Deus para nos ajudar, para nos usar. Nos conduza. Tá? Exatamente, né? Que Ele possa falar através da nossa boca e que chegue a alguém que necessite e que possa ser abençoado. Eu sempre penso que se a gente ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Né? Com certeza. Então vamos orar. Senhor amado Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, em primeiro lugar, porque estamos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, porque tivemos essa oportunidade de trazer a Isabel nesse podcast. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que ela possa ser tremendamente usada aqui neste lugar, para que todas as pessoas que estejam assistindo o nosso podcast possam ser abençoadas. Deus, abrilhanta aqui o nosso trabalho. Eu te peço em nome de Jesus que tu use a vida da Eliane, da Dayana e a minha, que a gente consiga fazer essas perguntas, Deus, e que corra tudo de acordo com o teu querer e com a tua vontade, porque esse trabalho é para engrandecer o teu nome. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, eu ainda ia orar assim, Senhor, me ajuda a fazer uma pergunta para advogado, que eu não sei fazer.